Fala pessoal, paz e bem para cada um de vocês aqui. Faz já um tempo que eu não gravo assim vídeo tete a tete para conversar com cada um de vocês, mas isso tem a ver com a coletânea Cristo Suburbano Renasce. Só que antes, eu peço para você, cara, vai lá, me segue no Spotify, segue lá Eduardo Ramone, dá uma moralzinha aí para mim, para seguir. Eu gosto de fazer um bom punk rock e tal, e mandar uma mensagem de fé. E se, como eu estou no Japão, eu não tenho Pix, você pode me ajudar comprando minhas músicas pelo Bandcamp no PayPal. Tá aí no link da descrição, ou você pode também mandar aí uma oferta para mim no PayPal aí e me alegrar aí a fazer mais vídeos. Pessoal, independente eu acredito que o que eu faço é vocação. E não tem como. A minha vida ela consiste em divulgar o reino de Deus, e a minha vida consiste em promover o reino de Deus. E por que eu sumi já há um tempo? Primeiramente que eu estava passando por um momento assim de luto, uma depressão das bravas, né? Minha mãe faleceu, um ano depois eu perdi um cachorrinho que eu deixei no Brasil, tudo. E foi por uma questão de acidente, foi atropelado. E não só isso, teve assim alguns desânimos, onde eu vi que a igreja entrou numa idolatria política das bravas e eu estava indo por esse caminho também. Logo um cara que, logo que eu me converti, fui para Jesus, a primeira coisa que eu pensei o quê? Foi na assistência social da igreja. Eu me converti, eu falei assim, puxa vida, eu quero fazer o bem, quero divulgar Jesus, quero ajudar o pobre, o necessitado. Antes de virar esse papo de charopeta, dizer que é papo de esquerdista. Mas não, sempre foi um papo da comunidade de fé, do evangelho de Jesus. E eu fui alcançado através da música, eu me converti, acertei em coisas, errei em outras, tive altos e baixos. E hoje, até é ótimo pensar nessa questão de ter altos e baixos, que isso só mostra o quanto a gente é ser humano, mas a gente nunca está longe de Deus, porque Deus nunca pode nos lançar longe. E às vezes a pessoa pensa, ai meu Deus, acorda salvo, perde a salvação na hora do almoço, na hora do café restitui a salvação, aí depois na hora do banho perde a salvação, né, garotinho? Aí depois volta a ter a salvação de novo quando pede perdão. Não, quando você está em Jesus, você está em Jesus, cara. Dado tudo isso, eu entrei, digamos assim, num cinismo e numa ressaca. Eu pensei, puxa vida, eu não tô mais querendo saber dessas coisas. Eu não tô mais querendo saber desse negócio aí de punk rock cristão. Falar a verdade, eu trato punk rock cristão mais como um segmento. Porque punk rock é punk rock. Lógico, tem overpunk, tem emo, tudo. Não, então pode ter punk cristão sim. Tô aqui devagando, né? E pensando nessa N situações, eu pensei, cara, tô querendo me afastar disso tudo. E logo que minha mãe faleceu, eu saí gravando música atrás de música. Música atrás de música. Porque às vezes a gente pensa em querer deixar legados, né? A vida é curta. Tava com pânico. Comecei a fazer o curso de psicanálise. Ali Deus usou esse curso para desvendar coisas sobre mim que 27 anos de igreja não desvendaram. E o quanto isso me libertou de pensamentos religiosos. E aí eu comecei a voltar o quê? Com o podcast Sou Artivista, que é um podcast que eu quero conversar com qualquer pessoa, gente boa de Deus, independente do que ela acredita ou não acredita. Eu quero a alma dessa pessoa, quero ouvir e quero ver a graça de Deus na vida dela. E eu entendo que uma igreja que se fecha de uma sociedade, ela só conversa com ela mesma, e a gente vê aí os caras ficar punhetando conhecimento, não, é calvinismo, que não sei o quê, é arminianismo, não sei o quê, e o resto que se lasque, né? É o evangelismo que se lasque. E pensando nisso tudo, eu comecei a trazer esse podcast. Aí o outro ponto que eu pensei, cara, Cristo Suburbano foi marcada não só pelo documentário que eu dirigi e tenho Entre Bíblias e Coturnos, mas também pelas coletâneas.
Então eu decidi trazer de volta Cristo Suburbano Renasce. A princípio eram com bandas que, como que eu posso dizer, bandas que eram pro selo, que já facilitavam muito a questão até mesmo da OneRPM, que é a distribuidora, que só causava, só trazia, assim, sei lá, é muito chato lidar com isso aí. Se Deus me permitir, talvez eu consiga um dia ter uma distribuidora e eu mesmo fazer e deixar os caras livres, porque eu odeio esse tipo de qualquer tipo de controle, até mesmo sobre uma obra autoral sua. Odeio todo controle que não seja seu próprio. É horrível isso aí. E, lógico, apareceram convidados que também lançaram pela OneRPM e pronto, consegui lançar essa coletânea. Essa coletânea ela marcou um retorno, tanto assim do canal, como um retorno da minha vida às origens, a voltar e realmente querer produzir, voltar a trazer livros, a voltar a querer trazer boas reflexões do Evangelho para cada um de nós, porque às vezes a gente está muito fechado em moralismos. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter um autocontrole da vida, mas o que a palavra diz é para a gente ter moderação naquilo que a gente faz, né? Ter uma vida moderada. E entender que a gente, pela graça e pela misericórdia de Deus, somos salvos e podemos distribuir essa salvação a outros. Então a volta do canal Cristo Suburbano voltou principalmente sendo o que ele se propôs a não ser. É um canal cristão não religioso, cara. Um canal cheio de fé para quem tem e não tem fé. Um canal que pode realmente ajudar as pessoas com insights, com aquilo que você pode pensar a vida e, enfim, tentar seguir uma terceira via nisso tudo. Nesse banzé de poderosos que tentam instrumentar a fé, poder mostrar algo bom, mostrar uma luz nisso aí. A coletânea Cristo Suburbano Renasce, ela mostra isso tudo, que é uma volta realmente às minhas origens. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu já também trabalhei a questão de uma assistência social na igreja. A gente batia a palma nas casas, pedia quilo de alimento, montava cesta básica, entregava para quem necessitava. Fiz trabalhos na Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, saía assim pregando o evangelho para aqueles jovens infratores, dando um futuro para eles. E infelizmente teve gente que não quis ter um bom futuro, mas é aquilo, a gente não pode fazer nada, mas o que a gente puder fazer, se a gente for um agente de pacificação, um agente de reconciliação na vida do próximo, foi ótimo. E comecei também, eu me lembro que eu também fazia entrega de marmitex, cara, na Cracolândia, do centro de São Paulo, e toda sexta-feira eu estava fazendo esse trabalho. E às vezes a gente tinha um trabalho também de morador de rua ir lá tomar banho lá na igreja, cara. O cara lá tomava o banho, a gente conseguia arrecadar roupas, tentar dar o máximo de dignidade humana para a pessoa, né? Então, Cristo Suburbano ele renasce realmente com esse propósito, aonde entender que o maior gasofilácio onde a gente pode depositar é a vida do outro, é a do próximo, daquele que está passando necessidade. Cara, eu vou mandar a real para você, se estiver faltando gás na sua casa, não vai nessa aí de, vai com a tua fé, mas na boa, eu não te aconselho você ir lá botar um dinheiro no gasofilácio lá do cara, que fica chegando no carrão ali do ano, e a coisa faltando na sua casa e você dizendo que tá tudo bem. Tá tudo bem uma ova, cara. Então, assim, quer uma honestidade? Olha pro lugar que você tá indo, é só isso. Eu talvez esteja gerando desigrejados aqui. Mas eu vou ser franco pra você, cara. Desigrejado é quem não tem Jesus na vida, cara. E tem muita gente que vai pra igreja e tá desigrejado. Sabe? Olha pro lugar que você vai e vê se aquele lugar te oferece realmente o apoio. Vê se o pastor não tá andando com BMW ou jatinho no nome da igreja e você, pobre, metendo de chinelo, indo de chinelo pra igreja. Pensa nisso tudo, cara. Eu acho que isso resume o que eu penso de Cristo Suburbano hoje. São suburbanos que querem buscar aquilo que Deus tem para a vida, sabe? As decisões que a gente precisa tomar na vida.
Se você pode fazer uma boa faculdade, faz, cara. Se você pode pagar, faz. Mas entrega para Deus o teu melhor, cara. Sempre. Entrega para Deus o que você pode dar. E não ficar investindo nessas loucuras. Eu acho que esse fica aí o desabafo. Cristo Suburbano tá de volta. Vai falar de banda, vai falar de rock, mas também vai falar de vida. E isso é o que interessa, vida. Tá aí bandas e artistas que participam dessa coletânea, renascendo um espírito contestador para a honra e glória de Deus. Deus abençoe.